Vamos falar então sobre a grande marca dos 10 mil reais. Eu sei que tem muito brasileiro que ganha 10 mil por mês e consegue gastar 11, o que não é nada incomum para quem já fez o imposto de renda sobre eles, né? Por que eu falo sobre a importante marca? A maior parte das pessoas não ganha mais do que 3 mil reais por mês e é muito difícil você juntar. Pense comigo, assim, ó. Pense comigo aqui, ó. É difícil para quem ganha 10 mil por mês juntar 10 mil muitas vezes. Eu tô falando de ter 10 mil parados ali para um investimento, alguma coisa ali paradinho. Não tô falando para que você fique com capital de uso, sabe, assim, na sua conta para ficar, paga uma conta aqui, paga outra aqui, e aí uma hora tem 10, uma hora tem 9, uma hora tem 8. Não, 10 mil sem mexer. Aquele que vai render hoje uma taxa de juros de 1%, 1,1% no CDI, no Tesouro, né, ou no próprio banco. Então, quando você que foi a vida inteira pobre, trabalhador, lascado, lascadão, aquele cara que trabalha no 6 por 1, aquele cara assim, ó, que respira trabalho e trabalho mal remunerado, né? Aí você tem ali 10 mil, uma margem de segurança, consigo juntar. Aqui, ó, suando, é difícil, é difícil. Os meus primeiros 10 mil foram difíceis de juntar. E eu só consegui juntar, eu acho, que porque eu não era que nem hoje, pai de família, eu acho que eu consegui juntar porque eu morava com os pais. Foi mais fácil, né? Não tinha conta. Aí eu juntei 1.000 aqui, 1.000 ali, aí juntei 10 mil, né? Então, assim, a marca dos primeiros 10 mil e a mentalidade, eu não gosto de usar esse termo que ficou papo de guru de marketing, mindset. É aquela virada de chave. Também não gosto porque também ficou papo de guru. Mas sabe aquela coisa de mudança de mentalidade do tipo assim, ó, eu sou pobre, mas eu também posso. Eu sou lascado, mas eu também posso mudar. E a mentalidade de não estar gastando tudo que recebe, mas de conseguir juntar. Bom dia, pessoal, vou dar continuidade ao vídeo. Infelizmente no vídeo anterior eu tive que pausar, chegou o nenê, chegou a esposa aqui em casa, enfim. Como eu disse, aqui eu falo de investidor para investidor de forma despretensiosa, essa é a ideia inicial do canal. A gente pode eventualmente, digamos, mudar um pouco o curso disto. Aí eu não achei mais a camisa. Não achei mais a camisa para mim dar continuidade do vídeo sem, digamos assim, ser perceptível que eu vou juntar um pedaço com outro. Pois bem, voltando à questão da importância dos 10 mil reais, por que eu julgo que é tão importante? Quando você tem contas, e todo mundo vai ter contas mensais, vamos supor que você juntou os 10 mil. Se você é empregado, você é funcionário, e você for demitido da empresa, ou a empresa vir a falir, fecha as contas, ou mudar a sede, mudar o local, e você tiver que sair da empresa, você tem um problema. Você rapidamente precisa preencher uma vaga de trabalho, porque está virando a conta. Ou seja, mês que vem já tem as contas chegando. Então, às vezes você não consegue se alocar por não ter uma margem de segurança, não ter um valor investido, não ter um valor para emergência. Você acaba, às vezes, escolhendo um emprego que, teoricamente, poderia ser inferior ao anterior. Isso é bem comum. É difícil, principalmente quando você não está num trabalho normal, assim, digamos, está num trabalho um pouco mais de gerência, um pouco mais, digamos assim, mais administrativo, um trabalho um pouco melhor, né? Digamos, quando você vai tentar se alocar de novo no mercado, você tem dificuldade, demora um tempo, você tem que achar uma empresa que pague bem, que nem aquela anterior. Quando você já está, digamos, um pouco mais bem situado no mercado de trabalho, se você não tem uma margem de segurança e gasta todo o seu dinheiro que você entra, embora a gente saiba que o trabalhador em si ganhe pouco, mas alguns cargos, aqui eu estou fazendo vamos falar sobre um cargo aí que ganha um pouco mais, né, com uma média de repente aí de 4,5, 7,5 no mercado de trabalho, é uma média já acima do mercado. Aqui no Brasil a média é 2,5, 3 que o trabalhador tem recebido. Então vamos supor assim, cara, você vai ter uma grande dificuldade de se recompor no mercado e voltar àquele alto retorno rendimento, porque às vezes vai demorar 2, 3, 4, 5, até 6 meses para você conseguir uma vaga de trabalho, dependendo da sua cidade, dependendo da distância que você tem normalmente das empresas, da sua casa. Você vai ter uma dificuldade de se repor também pelo valor, que é um valor que não é qualquer empresa que consegue pagar. Então, se você não tem nenhuma margem de segurança, qualquer eventualidade, qualquer problema típico que acontecer, te arrebenta financeiramente e te faz ter péssimas escolhas. Isso já aconteceu comigo. Eu já tive péssimas escolhas de investimento e eu não tinha uma margem de segurança tão boa numa época. Isso aconteceu com que as minhas escolhas de investimento me afetaram muito no meu futuro. Em breve eu pretendo falar sobre isso. Então, assim, a nossa renda, a gente tem que ter uma segurança nisso. Por exemplo, se você, trabalhador médio, ganha 2,5, 3, tem 10 mil guardadinho, tu se sente mais seguro até mesmo para jantar fora, até mesmo para comer um X. Porque às vezes a gente pensa assim, pelo menos eu, que sou um cara que sou naturalmente econômico e não gasto, ou tendo não gastar mais do que a minha classe, enfim, casta, receita, capacidade financeira, fale o termo que você queira. Eu, por exemplo, eu paro e penso assim, se eu gastar um X agora, comer uma coisa aqui, um lanche,
vai dar uns 30, 40, 50 conto. Eu penso, bah, fica pesado, né? Porque daqui a pouco eu faço de novo. Às vezes, aqui eu tô comendo por supérfluo. De repente, amanhã eu tô na rua e eu tenho que fazer um lanche, aí eu sou meio que obrigado. Agora, tu entende que daí eu vou estar fazendo um gasto por supérfluo, simples, pura vontade de comer, embora a gente tenha que realizar os nossos desejos, claro, a gente também tem que realizar as nossas necessidades financeiras para poder realizar os desejos. E eu entendo assim, tem gente que comeria sem culpa, por isso que muitos brasileiros não conseguem juntar dinheiro. Eu já ficaria meio assim, bah, entendeu? Se eu tenho 10 mil na conta, eu comeria mais tranquilo, eu penso, eu tenho um dinheiro, eu tenho dinheiro guardadinho, tô mais tranquilo, eu teria menos culpa para gastar. Então, para pessoas que pensam como e eu acho que não é a maioria, eu me sentiria mais seguro para fazer alguns gastos e alguns prazeres. Tu entende que eu entendo que eu preciso ter, digamos, um senso de responsabilidade comigo para conseguir fazer um certo gasto? Eu já pensava assim quando eu era solteiro. Hoje, como pai de família, como uma casa para sustentar, nossa, é mudança totalmente mesmo. Eu, por exemplo, eu sou categórico. Entre várias vezes eu posso acabar abdicando de fazer alguma coisa para mim, pensando que não, eu vou guardar pro dia que eu tiver que fazer em família. Por exemplo, vou comer um lanchão, um negócio aqui esses dias. Aí eu fiquei pensando, será que eu gasto, será que eu não gasto? Depois pensei, não, uma hora eu vou precisar fazer um lanche, alguma coisa, eu prefiro fazer em família. Porque em algum momento eu vou ter que fazer, que nem ontem eu fui com o neném no médico, aí a gente acabou não lanchando na rua, nem nada, né? A gente veio direto, a gente chegou em casa com fome e tal. Eu não tanto, mas mais a esposa, o neném, ele tem o lanchinho dele, né? Então, ali seria um caso que não teria muito como fugir, né? Então a gente tem que estar gastando, não gastei por supérflua vaidade. Esse é um exemplo que eu tô tendo. A mesma coisa acontece além do emprego, quando você vai fazer algum negócio. Por exemplo, quando você tem dinheiro guardado, negócios de oportunidades surgem. Mas cuidado, às vezes pode ser um negócio ruim, um negócio muito ruim. Uma vez aconteceu que apareceu uma caminhonete de 50 mil, tipo, muito barata, uns 38 mil reais. Eu não abracei, eu não estava com muito dinheiro e o dinheiro estava imobilizado. Estava imobilizado porque estava investido em outra área. Então eu não conseguia sacar, não valia a pena sacar e ter um desconto, enfim, alguma coisa assim. Meu pai aproveitou essa condição e deu super certo. Poderia não ter dado, claro. Deu super certo. Eu sei que em cima de um capital de 50 mil ele ganhou uns 12, se não 15. Era um valor muito bom e era uma caminhonete muito legal, uma Ranger 2009. Eu acho que isso foi em meados de 2014, não tem mais ciência. Então, assim, oportunidades aparecem também para quem tem dinheiro. E a margem de segurança é muito importante. Por exemplo, se você é um brasileiro médio, ele está ganhando 2,5, 3. Cara, esses dias, eu e a minha tia, que mora conosco hoje, a gente ficou ruim, dor de garganta e tal. R$ 300. A gente precisou, numa vez, consulta, na outra semana, fazer outra consulta no SUS, né? Mas os remédios não são SUS. R$ 300 em medicamento, xarope, isso, aquilo. E eu, como tenho um filho em casa, e pior ainda se o neném for parar no hospital, se torna mais caro ainda. Que nem uma vez que eu tinha dor de garganta, dei um beijo na esposa, ela ficou ruim também, o neném ficou ruim, todo mundo ficou ruim. Aquilo lá custou R$ 600. E não é uns R$ 600 assim que vai no orçamento, vai de boa, não. Pesa. Quando você tá com o orçamento no talo e aparece uma conta dessa, tu te arrebenta. E é por isso que eu digo assim, tem que ter 10 mil investidos, você vai se sentir mais seguro, você vai ter maior liberdade, você vai mudar, vai ter mudança de chave e mentalidade do seu comportamento de consumo. Vai ter uma grande mudança em tudo, você vai pensar diferente. Quando você começa a lidar com o dinheiro, começa a guardar, a sua mentalidade muda. Não é natural do brasileiro médio fazer isso. O brasileiro médio gasta tudo, é incrível, é incrível. O pessoal gasta tudo. Mas é que é investimento, não sei o quê. Eles comparam supérfluos e gastos, digamos assim, banais, como investimento. Não é investimento. Se não gera renda, não é investimento. A partir do momento que você tem R$ 1.000, você já tá, digamos, um brasileiro um pouco acima da média, né? Mas R$ 1.000 em juros não rende. Vai dar 1%, ele vai dar R$ 10. R$ 10 não é significativo para que tu pense, nossa, tá valendo a pena. Agora com 10 mil, já começa a render R$ 100. Pô, se você quiser sacar só o jurinho, já dá uma pizza, já dá um lanchão, família, já dá algum retorno. E é a primeira vez que você pobre vai perceber, nossa, eu posso ganhar um juro com 10 mil. E se eu tiver 50? E se eu tiver 100? Aí começa a sua percepção mudar como um todo. Esses exemplos que eu dei aqui são bons, são exemplos do dia a dia, normal, né? Imagina, contas aparecem do nada. E eu também agora, hoje, sendo bem sincero, hoje eu estou usando parte da minha reserva de emergência, né? E alguma coisa dos investimentos também, porque dada a situação, enfim, diversas coisas que aconteceram, necessidades. E se não tivesse? E se eu não tivesse? E se eu fosse desorganizado? Meu pai é desorganizado. Meu pai é uma das pessoas financeiramente mais desorganizadas que eu conheço. A minha mãe era organizada. E eu sou organizado. Então, assim, como é que eu estaria fazendo hoje? Entendeu? Eu estaria nervoso, estaria em pranto, assim. Já tô sentindo que eu tô ficando um pouco ansioso, tô ficando meio assim. Há 2, 3 anos atrás eu tive isso e eu tive que tomar remédio. Então é uma coisa que eu evito hoje. Então, assim, a segurança que te dá
vai te tirar sintomas de ansiosidade, ataque de pânico, todas essas coisas assim. Muitas vezes isso aí tem a ver com mau uso de conta, mau uso de dinheiro. Se você está usando o dinheiro bem, respeitando bem as funcionalidades do dinheiro, a prosperidade e a abundância vai vir como um todo. Eu sei que parece aquela coisa meio idiota de filosofia, digamos assim, de um universo conspirar em favor daqueles que são organizados, que investem, que isso e aquilo, e que não se prende só à escassez. Cara, existe um pouco disso sim. Eu lutei muito contra essas narrativas que eu acho elas meio bestas, porque eu sou uma pessoa muito cética, mas, cara, existe meio que uma parada assim. Então a gente tem que ter controle com o dinheiro, senão o dinheiro toma o controle da gente. É uma situação bem assim que. Mais ou menos isso. Então, gostou? Gostou? Escreve aqui 10 mil. Escreve 10 mil nesse vídeo, que o YouTube vai entender que é relevante. Eu vou entender que você gostou desse vídeo e faço mais sobre temáticas assim. Tem alguma coisa específica que eu poderia ter tratado nesse vídeo e não tratei? Aqui é um vídeo sobre demanda. Você espectador, você diz o que você quer pro próximo conteúdo. Escreve aí o conteúdo que você acha interessante e pertinente pro próximo vídeo. Mas aí, escreve 10 mil pra ajudar no vídeo e dá um joinha aí. Valeu!